Fala, turma! Bem-vindos a mais um episódio desse que é o melhor programa sobre investimentos que você já viu. E quem não viu, com certeza vai estar perdendo dinheiro no mercado financeiro. Café com Investimentos. Se você não fez seu cafezinho ainda, é agora. Pode pôr água no fogo aí, fazer seu cafezinho enquanto eu faço a introdução aqui. Daqui a pouquinho você chega na hora certa aqui nesse vídeo. Importante é a gente tomar esse café junto, falar sobre investimento, falar sobre negócios. Esse quadro Café com Investimentos, eu respondo as dúvidas que eu recebo pelo Instagram e que eu recebo aqui no YouTube. E eu também falo dos principais temas da atualidade. No vídeo de hoje não tem como evitar, né? Eu já falei no outro Café com Investimentos, mas a gente vai ter que falar de guerra comercial, Estados Unidos e China. A gente vai falar sobre o que sobra para o Brasil. Eu vou conseguir fazer com vocês uma reflexão um pouquinho mais profunda, sem essas reflexões de primeiro nível que estão jorrando pela internet. A gente vai pensar num segundo nível, vai pensar num terceiro nível. Vou falar também hoje sobre um cara que eu respeito muito, que eu gosto, que eu admiro, provavelmente um dos maiores investidores do mundo, que é o Ray Dalio. Ele está falando aí de um colapso financeiro, de um colapso mundial. Ele não está nem falando de recessão, né? Ele já foi para outro nível, uma vez que colapso é um pouco maior do que recessão. Pelo menos foi isso que ele tentou quando ele trouxe a palavra colapso. Certo, turma? Então a gente vai aqui, a primeira pergunta eu vou responder para vocês e depois a gente vai falando aí sobre os temas da atualidade. A Rafaela não está aqui hoje, né, que participou comigo do primeiro vídeo, mas o Gabriel está em todos os vídeos, né? O estagiário mais bem pago que vocês já viram. Não, é brincadeira. Ele não é estagiário não, porque ainda não foi promovido. Esse é o tal do mula. Essa aí ficou boa, hein, Gabriel? Quando você for promovido a estagiário, o aumento chega. Então vamos lá. Primeira pergunta. Em relação à guerra tarifária entre Estados Unidos e China, a economia global pode entrar em recessão? Se sim, quais os reflexos na Bolsa Brasileira? Olha só. Primeiro que essa guerra comercial, ela pode trazer uma grande recessão e, segundo o Ray Dalio, pode trazer um grande colapso para o mundo. Por quê? Uma vez que você tarifa o produto chinês e 50% do que a China produz vai para os Estados Unidos, você vai ter um problema inflacionário dentro dos Estados Unidos. Uma vez que você também, a China tarifa os produtos americanos, você vai ter problema de inflação. Só que inflação é um pensamento de primeiro nível. Porque pensa comigo, se as tarifas estão muito altas e a China vai parar de fornecer para os Estados Unidos, que é seu maior consumidor, ela também vai parar de comprar, por exemplo, de países como o Brasil. Por isso esse grande medo de recessão a nível global. Se essa guerra não terminar, eu particularmente, minha opinião, isso tem data para terminar. Eles vão ter que se assentar à mesa, discutir possíveis acordos, onde alguém cede um pouco, o outro país também cede um pouco, e vamos tentar essa organização. Porque se isso não acontecer, a gente vai ter um problema em cadeia, a gente vai ter um efeito dominó. Se a China não vende mais, ela para de consumir de outros países, como é o nosso caso Brasil. Se ela para de consumir, a recessão não fica localizada em Brasil e Estados Unidos. Desculpa, a recessão não fica localizada em Estados Unidos e China. Ela bate no Brasil, ela bate na Argentina, ela bate na Europa, ela bate no mundo inteiro. Se você olhar para os Estados Unidos hoje, do setor financeiro, do mercado financeiro, ele representa 25% do mundo. Os Estados Unidos é 1/4 do mundo. E a China está próximo disso também, está acima de 20%. Ou seja, Estados Unidos e China correspondem a metade do mundo quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é transação comercial, quando o assunto é importação, exportação. E a China, no lugar de produtor, a China abastece o mundo inteiro com o famoso produto chinês. Então sim, se essa guerra continuar, nós teremos um risco de recessão. Eu não acredito que vai continuar, mas também, minha opinião e nada é a mesma coisa para você. O investidor não investe com opinião. O investidor do mercado financeiro não investe baseado em opinião. Ele investe baseado em histórico. Ele investe baseado em dados reais. Porque se a cada notícia você for mudar sua carteira de investimentos, você vai fazer parte da estatística com a maioria das pessoas que perdem dinheiro. O Brasil vai ser afetado? Se essa guerra continuar, é certeza absoluta. Se os países desenvolvidos vão pagar a conta, vão ter que dividir esse problema,
Os países subdesenvolvidos, então, nem se fala. E aí, qual que é a pergunta? E o que que eu faço? O que que você faz? Isso eu sei. Por exemplo, você tem parte da sua alocação em ouro? Olha o quanto o ouro disparou. Você tem parte da sua alocação em moeda forte, que é dólar? Porque pensa, se esse desastre mundial acontecer, aí não tem mais problema só regional, só nacional. Porque hoje nosso problema é o presidente da República, é a gestão do país. Então o dólar dispara por isso. Mas num possível problema global, você acha que as pessoas vão se proteger em dólar ou vão se proteger em real? Você acha que elas vão se proteger em ouro ou que elas vão se proteger em real? E aí eu vou te dar um conselho. Muita gente vai correr para comprar ouro agora. O ouro já disparou. E aí você vai ver, no futuro, as pessoas que começaram agora a comprar ouro, no momento em que o ouro disparou, perdendo dinheiro com ouro e tudo. Porque a hora de fazer reserva, a hora de se alocar em reservas de valor, é quando tá tudo bem. Não é quando tá tudo ruim. Você compra um cadeado antes do bandido entrar. A maioria de vocês, depois que o bandido entrou, compra aquele cadeado enorme para pôr na porta, o bandido já levou tudo. Então, nunca sigam a manada no quesito investimentos. Nunca andem com a maioria, que certamente vocês vão se dar mal. Próxima pergunta, Gabriel. Como você diferencia a precificação de ativos em um mercado eficiente versus um mercado comportamentalmente enviesado? Olha, essa comparação dá pra gente ver Brasil e Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nós temos um mercado ineficiente, cheio de oportunidades, mas também cheio de risco, cheio de problemas. Nos Estados Unidos nós já temos um mercado mais eficiente. Mais eficiente é redundante, mas é um mercado eficiente. Por que isso? O mundo todo está olhando e precificando os ativos nos Estados Unidos. Não é só o americano. Como eu falei, 25% de todas as riquezas do mundo, de tudo que gira no mercado financeiro, é o mercado americano. Então é um mercado com uma eficiência, muitas vezes a eficiência que a gente tem aqui no Brasil, que é um mercado subdesenvolvido. Então no Brasil tem muita oportunidade, mas não se esqueçam, risco-retorno. Aqui a gente também tem muita oportunidade porque tem muito risco. Lá os riscos são menores, afinal de contas, os Estados Unidos é dono da maior máquina de guerra do mundo, que é a máquina de imprimir dólar, né? Enquanto aqui no Brasil, nós temos uma moeda de 30 anos que já perdeu quase 90% do valor. Agora, qual que é a outra parte, Gabriel, da pergunta? O mercado enviesado. Olha, o mundo vive de viés. Não é só o mercado brasileiro, não é só o mercado americano. Vejam, nessa pequeno susto, as bolsas mundo afora despencaram. Então é um viés. As pessoas estão enviesadas de que vai dar tudo errado, e aí sai um correndo, sai todo mundo atrás. Viés de efeito manada. Se todo mundo vende, a bolsa despenca. Se não tivesse o viés, se ninguém tivesse vendido, tivesse se mantido calmo, nada teria acontecido. Os mercados teriam oscilado pouco. Mas hoje o mundo está enviesado com essa questão da guerra comercial. Apesar de que, se fosse há uma semana atrás, isso estava estava um alvoroço no mercado. Hoje isso um pouco já passou, o Trump já recuou um pouquinho, já retirou, já bloqueou as tarifas por um período de tempo, deixou todo mundo com 10%. Tá nessa briga, né? O Trump ameaçando demitir. Parece o Brasil, cara. Pela primeira vez a gente tá uma coisa em comum. Fica brigando lá com o Jerome Powell para baixar a taxa de juros, que é o cara do Fed, assim como a gente tem aqui o cara do Banco Central. Mas eu acho que essas tensões baixaram um pouquinho. Não sei por quanto tempo, mas baixaram um pouquinho. Mas nós vimos um mundo enviesado, onde ia dar tudo errado e todo mundo saiu correndo para o mesmo lado, vendendo as posições que tinha, e eu tenho certeza absoluta, nesses momentos, a riqueza não desaparece, ela só troca de mão. Então quem não se assustou, minha carteira de investimentos, contando Bitcoin, dólar, mercado americano, que nos últimos 3, 4 dias valorizou uns 10, 12 mil reais. Só porque em alguns momentos eu não fiz nada, mercado americano eu comprei bastante, comprei o que eu podia,
Bitcoin eu também comprei o que eu podia e agora eu tô surfando essa onda. Tem outra pergunta, Gabriel? Quais contextos você utilizaria opções para proteger sua carteira? Essa é uma pergunta boa. Mas, para quem não sabe o que é opção, pessoal, opção é o seguro do seu carro, é uma opção. Quando você contrata o seguro, se nada acontecer, você foi lá e comprou um seguro do carro. Nada aconteceu, você não bateu, você não foi roubado, o seguro vira pó, né? Porque vira pó porque é o termo que a gente usa em opções. Opções é um mercado derivativo. Opção deriva do ativo principal. E o seguro é um exemplo mais fácil de entender do que é uma opção. Opção é quando você, por exemplo, faz um contrato onde você se dispõe a comprar um ativo num determinado preço ou vender um ativo num determinado preço. Opções de compra, opções de venda, as famosas call e put. Para patrimônios muito, muito gigantes, mesmo assim ainda tenho dúvida. E opções é uma ferramenta eficiente, porque custa caro. E os erros também vão custar muito caro. Por exemplo, eu vendo uma opção de Ibovespa ou compro uma opção de Ibovespa. E muitas vezes eu erro o time. Os grandes especialistas erram. Então a opção pode te dar grandes ganhos, mas também pode te trazer grandes perdas. Assim como o day trade, que é diferente, mas vem de um mesmo mercado, de um mesmo segmento. Derivativos. Meu conselho para você é que você fique longe de opções, a menos que você tenha uma estratégia de dividendos com opções. Aí é diferente. Aí faz sentido. Mas isso é um tema complexo. Eu diria, se você está começando a olhar para o mercado financeiro, foge desse tipo de coisa, porque vai te trazer problemas. Tem mais uma, Gabriel? Vamos falar do Ray Dalio. Vai, manda aí. A última. O uso de derivativos pode alterar o beta efetivo de um portfólio. É o que eu acabei de dizer. Derivativos, você teria que usar day trade, você teria que usar esse mercado de opções, que é um mercado de alto risco, mas de alta rentabilidade. Se você está com medo, se você sabe que o mercado vai cair ou vai subir, uma opção, por exemplo, pode te ajudar. Você pode operar vendido, porque qual que é o legal de opção? É a alavancagem. Você vende um ativo que você não tem. Você se propõe a comprar num determinado preço, ou você se propõe a vender num determinado preço e alguém te paga um aluguel por isso. Então, pode ter uma alteração no risco, porque quando eu compro uma opção, ou quando eu entro vendido num ativo para me proteger de outro, eu estou reduzindo o delta. Mas olha que interessante, eu reduzo o meu delta de risco, mas eu também reduzo o meu delta de ganho. Porque se eu tiver errado, numa ponta eu vou ganhar, na outra eu vou perder, sempre assim. Comprar derivativos, usar opções, é o mesmo que utilizar um seguro. Você está comprando um seguro. Veja, se você tem um carro por 10 anos, o seguro custa 2 mil por ano. Você fez seguro durante 10 anos, foram 20 mil reais, 2 mil vezes 10 anos. Se você bateu, se você deu PT, maravilha. O seguro vai te pagar. Valeu a pena. Se nada aconteceu, aqueles 20 mil reais foram embora. Então você concorda que a sua operação com o carro ficou mais cara? Então pode reduzir o beta? Pode, de risco. Mas também pode ser extremamente caro. E é como se fosse um médico. 99% das pessoas no mercado financeiro estão começando. Não dá para fazer grandes cirurgias. O médico começa como clínico geral. Ninguém entra na faculdade abrindo a cabeça de ninguém ou dando choque em ninguém para tentar fazer uma ressuscitação cardíaca. Para você é o mesmo recado. Se você está começando no mercado financeiro, cuidado. Opções, mercado derivativo é um mercado para especialistas que pode ser muito vantajoso, mas igualmente muito, muito, muito arriscado. Beleza? Vamos lá. Ray Dalio, que é um cara que eu particularmente gosto muito, até abrir aqui a matéria. O Gabriel vai colocar aqui para vocês também. Ray Dalio alerta: tarifas refletem colapso maior na ordem econômica e política global. Vou ler de novo. Ray Dalio alerta, 2 pontos.
Tarifas refletem colapso maior na ordem econômica e política global. Para ele, as tarifas refletem uma crise estrutural global que acontece uma vez na vida e que no passado culminou em crises econômicas severas e acabou culminando até em guerra civil. Então, quais são os pontos do Ray Dalio aqui? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês também, turma. O Ray Dalio é um cara que eu particularmente respeito. Só que respeitá-lo não quer dizer que ele vai acertar. Eu prefiro uma estratégia de investimentos a sair operando uma notícia ou a visão de alguém, mesmo que eu o respeite. Olha só como isso é interessante. E aí você pode me perguntar o seguinte, mas me dá um exemplo. O Robert Kiyosaki, que é escritor do Pai Rico, Pai Pobre, vem prevendo um colapso, uma crise econômica há muitos anos, que não aconteceu. E é um cara extremamente respeitado, um dos maiores escritores do mundo, assim como o Ray Dalio. O Ray Dalio é um dos maiores investidores do mundo, salvo engano ele vai estar ali entre os 5. Menor que o Warren Buffett, menor que um outro big player, mas é um dos maiores do mundo. E é um cara respeitado. Eu, por exemplo, no meu treinamento IRP, que nesse momento está com as vagas fechadas, eu cito muitas vezes o Ray Dalio, porque não dá para falar de risco e investimento sem falar do Ray Dalio. Mas o Ray Dalio está prevendo um colapso. Eu olho para isso, eu leio a notícia e aprendo um pouco com ele. Mas olha que interessante, isso não faz mudar nada a minha estratégia de investimentos. Eu continuo com a minha alocação, eu continuo comprado em ativos de valor, eu continuo comprado em empresas que historicamente dão lucro, eu continuo investindo em empresas de dividendo, eu continuo comprando fundo imobiliário, eu continuo aumentando a minha posição em Bitcoin. Olha que diferença de olhar uma notícia aqui e sair correndo e trocar completamente o portfólio. Então o Ray Dalio fala que a gente pode ter um desequilíbrio, né? Um colapso na ordem monetária, porque o que ele está dizendo? Os Estados Unidos estão muito alavancados em dívida. Os Estados Unidos têm, se eu não estiver enganado, quase 2 vezes o PIB de dívida. Então uma impressão de dinheiro desenfreada. E isso não é sustentável se o dólar deixar de ser a moeda do mundo. Isso só se sustenta porque o mundo é lastreado em dólar. O dólar não é lastreado em nada. O dólar é lastreado em crença. Dinheiro é igual a crença. Então, se o mundo perder a crença no dólar, a gente vai ver um colapso mundial. Com certeza. E aí, para mim, o que eu olho para isso? Reforça a minha tese de que o Bitcoin ou vai valer muito ou não vai valer nada. Outro ponto. A gente pode ter uma nova ordem geopolítica. Seria o fim da hegemonia americana. E nasceria aí a hegemonia da China. Né? É o que eu vejo hoje no cenário global. Então, mudaria a questão de geopolítica. Os Estados Unidos mantêm essa hegemonia há muitos anos, principalmente por conta da crença das pessoas no dólar. Se isso terminar, a gente vai ter uma série de desdobramentos. Desglobalização e riscos ao modelo capitalista, ele fala também. Aí eu já acho demais, né? Eu acho que a gente começa num terrorismo, né? Ser precursores do apocalipse, porque o mundo, na era de Jesus, já era capitalista. Antes de Jesus Cristo, já era capitalista. Então, dizer que a gente vai mudar o regime, vai deixar de ser capitalista, eu não acredito. Até porque o socialismo sempre dá errado. Na China, a gente tem uma mistura de socialismo com comunismo, com comércio aberto, com liberdade de comércio, por exemplo. Que não é um socialismo, muito menos um comunismo. Não é fechado, não é restrito, pelo contrário. Os caras querem ser a fábrica do mundo inteiro. Então eu não vejo isso como socialismo, não vejo como comunismo. Pode ter alguns lastros de socialismo e de comunismo na China, mas ter economia aberta desse jeito, fazer negócio com o mundo inteiro, está muito longe de ser um comunismo. Bom, se esse vídeo te trouxe alguma informação legal, se esse vídeo te trouxe uma reflexão legal, considera se inscrever, dá seu like, compartilha com seu primo, com seu parente, com a sua tia, com seu sogro, com seus inimigos, com os amigos, porque provavelmente você está na frente deles, você está procurando informação, você vai investir melhor que eles, e aí no futuro você vai dizer, olha, eu te avisei, eu tentei te enviar aquele que é o melhor episódio, é o melhor programa para falar de investimentos, que é o Café com Investimentos, você não deu atenção, agora eu estou ganhando dinheiro, você não tá. Beleza, turma? Se você não me segue no Instagram ainda,
Vou deixar meu Instagram aqui. Manda suas perguntas lá no Instagram. Hoje eu respondi dúvidas de lá, respondi dúvidas do YouTube. Manda sua pergunta ou nos comentários aqui embaixo, ou me segue lá no Instagram e manda perguntas lá, que no próximo Café com Investimento da semana que vem, pode ser a sua pergunta que vai estar sendo respondida aqui. Beleza, turma? E eu encerro por aqui. Um grande abraço e até o próximo Café com Investimentos.